Em setembro de 2023, enquanto catalogava fotografias históricas doadas ao Arquivo Nacional do Brasil, em Brasília, a pesquisadora doutora Juliana Mendes examinou uma imagem de 1887 proveniente de um acervo particular da província de São Paulo. A fotografia mostrava uma menina de aproximadamente 8 anos, em pé ao lado de uma cadeira de balanço, vestindo um traje formal vitoriano escuro, segurando cuidadosamente nos braços um pequeno boneco de porcelana vestido com roupas de marinheiro. Seu rosto apresentava uma expressão solene, quase melancólica, típica das fotografias da época, quando longos tempos de exposição não permitiam sorrisos naturais. A imagem havia sido arquivada como Retrato de Menina com Boneco, São Paulo, 1887, família não identificada. Mas quando doutora Juliana ampliou a fotografia em alta resolução e examinou detalhadamente o fundo da imagem, ela percebeu algo que havia passado despercebido por 136 anos. Uma sombra na parede atrás da menina não correspondia à posição de nenhum objeto visível no quarto. E quando ela ajustou o contraste e a luminosidade da imagem digital, a sombra revelou uma forma humanoide, pequena, do tamanho de uma criança. Uma presença que não deveria estar ali. Um detalhe que levaria à descoberta de uma história trágica envolvendo esta família e explicaria por que aquele boneco era segurado com tanta reverência pela menina na fotografia. Doutora Juliana Mendes trabalhava no Arquivo Nacional do Brasil há 15 anos, especializando-se em fotografia histórica brasileira do século XIX e identificação de famílias através de registros visuais. Seu departamento recebia aproximadamente 650 fotografias antigas anualmente de diversas fontes, doadas por descendentes, descobertas em leilões de antiguidades, adquiridas de colecionadores particulares ou digitalizadas de arquivos provinciais e eclesiásticos. Em setembro de 2023, o arquivo recebeu uma coleção de 923 fotografias do espólio de Dom Francisco Almeida Santos, um fotógrafo que havia operado estúdios fotográficos em São Paulo e Santos entre 1882 e 1904. Dom Francisco havia falecido em 1904 aos 63 anos, e suas placas fotográficas de vidro e registros haviam sido preservados por sua família através de 5 gerações. Seus bisnetos doaram todo o acervo ao Arquivo Nacional. Juliana foi designada para catalogar e digitalizar a coleção. Entre as fotografias estavam imagens documentando famílias da elite cafeeira paulista, retratos de comerciantes portugueses e italianos, registros de eventos sociais, batizados, casamentos e fotografias post-mortem, uma prática comum na época. Uma fotografia identificada na parte de trás da placa de vidro, com a caligrafia de Dom Francisco, como Helena Tavares com boneco do irmão, 15 de março de 1887, mostrava uma menina de aproximadamente 8 anos em pé em um estúdio fotográfico. Ela vestia um vestido preto de luto vitoriano, com detalhes em renda branca. Seu cabelo castanho estava preso em 2 tranças elaboradas. Ela segurava firmemente um boneco de porcelana de cerca de 40 centímetros, vestido com um traje de marinheiro em miniatura, calças brancas, camisa listrada azul e branca e um pequeno cap naval. A expressão da menina era de profunda seriedade. Seus olhos escuros olhavam diretamente para a câmera com uma intensidade perturbadora. Suas mãos envolviam o boneco de forma protetora, quase maternal, como se ele fosse precioso demais para ser solto. O cenário era típico de estúdios fotográficos da época, com uma cortina pintada ao fundo simulando uma sala vitoriana, uma cadeira de balanço ornamentada ao lado da menina e um pequeno tapete persa sob seus pés. Juliana havia visto milhares de fotografias similares. Retratos vitorianos de crianças eram formais, sérios,
muitas vezes melancólicos, devido às longas exposições necessárias e às convenções sociais da época. O detalhe sobre o boneco pertencer ao irmão da menina era intrigante, mas não incomum. Irmãos frequentemente compartilhavam brinquedos e retratos memoriais, às vezes, incluíam objetos pertencentes a familiares. Juliana escaneou a placa fotográfica de vidro A9, 600 dpi, o padrão do arquivo para a preservação de fotografias históricas em vidro. Ela examinou a imagem em alta resolução em seu computador, anotando detalhes para o registro de catalogação. Então, ela notou algo estranho. Na parede pintada atrás da menina, havia uma sombra. Não a sombra da menina projetada pela iluminação do estúdio. Essa era claramente visível ao seu lado esquerdo. Era outra sombra, menor no lado direito do quadro, próxima à cadeira de balanço. Uma sombra que parecia mostrar a silhueta de uma criança pequena, talvez de 4 ou 5 anos, em pé ao lado da cadeira. Mas não havia ninguém visível naquela posição na fotografia. Juliana ampliou a imagem para 600% de magnificação. A sombra era inequívoca. Tinha formato humano, mostrava claramente uma cabeça, tronco e o que pareciam ser braços e pernas de uma criança pequena. A fotografia havia sido tirada em 1887, usando o processo de colódio úmido em placas de vidro, um método que produzia imagens extremamente nítidas e detalhadas, mas que também era tecnicamente limitado. Exposições duplas acidentais eram possíveis, mas raras. Manipulação intencional de imagens existia, mas era trabalhosa e geralmente óbvia sob escrutínio técnico. Juliana ajustou os níveis de contraste e luminosidade da imagem digital. A sombra tornou-se mais clara. Não era uma mancha na placa de vidro. Não era um defeito de revelação. Era uma sombra projetada na parede do cenário, pintado durante a exposição fotográfica, o que significava que algo ou alguém estava presente no estúdio durante a fotografia, posicionado fora do enquadramento principal, mas próximo o suficiente para projetar uma sombra visível. Se você está gostando dessa história intrigante, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos mistérios revelados. E conta aqui nos comentários de onde você está assistindo. Escreve sua cidade e estado. Quero saber onde estão os amantes de histórias reais como essa. Juliana começou a investigar. Ela precisava entender o contexto desta fotografia. Quem era Helena Tavares? Por que ela estava vestindo luto? De quem era o boneco que ela segurava? E o que explicava aquela sombra impossível na parede? Ela iniciou uma busca nos registros históricos de São Paulo. Fatos conhecidos. Nome: Helena Tavares. Data da fotografia: 15 de março de 1887. Local: São Paulo, estúdio de Dom Francisco Almeida Santos. Idade aproximada na foto: 8 anos. Sugerindo ano de nascimento: 1878 ou 1879. Vestimenta: luto formal vitoriano. Objeto: boneco de porcelana identificado como pertencente ao irmão. Contexto histórico: Juliana pesquisou registros de famílias Tavares na província de São Paulo em 1887. Era um sobrenome comum, mas quando combinado com o nome Helena e a data aproximada de nascimento, os registros paroquiais mostraram uma correspondência. Registros da Igreja Matriz de São Paulo indicavam Helena Maria Tavares, batizada em 12 de abril de 1879 na Paróquia da Sé. Filha de Antônio José Tavares, comerciante de café, e Maria Conceição Tavares. Irmãos registrados: Miguel Antônio Tavares, nascido em 14 de junho de 1882, e Beatriz Clara Tavares, nascida em 3 de setembro de 1884. Juliana encontrou algo mais nos registros paroquiais. Um registro de óbito: Miguel Antônio Tavares, falecido em 8 de fevereiro de 1887. Idade: 4 anos e 8 meses. Causa da morte registrada: febre escarlatina. A data era significativa.
Miguel havia morrido em 8 de fevereiro de 1887. A fotografia de Helena foi tirada em 15 de março de 1887, apenas 5 semanas depois. Helena estava vestindo luto formal. O boneco que ela segurava era identificado como pertencente ao irmão. Juliana estava começando a entender. Esta não era apenas uma fotografia de uma menina com um brinquedo. Era uma fotografia memorial. Helena estava posando com o boneco de seu irmão falecido, Miguel, como forma de preservar sua memória. A prática de fotografias post-mortem era comum no século XIX, especialmente para crianças. Famílias fotografavam seus filhos falecidos, às vezes posicionados como se estivessem dormindo, outras vezes segurados por parentes. Objetos pertencentes aos falecidos eram frequentemente incluídos nas fotografias como forma de lembrança, mas isso não explicava a sombra. Juliana ampliou novamente a área onde a sombra aparecia. Ela mediu a posição, a altura, as proporções. A sombra correspondia ao tamanho aproximado de uma criança de 4 a 5 anos, a mesma idade que Miguel tinha quando morreu. Juliana sentiu um arrepio. Poderia ser coincidência? Uma imperfeição técnica que por acaso criou uma forma que parecia uma criança? Ou havia algo mais nesta fotografia? Ela decidiu pesquisar mais profundamente sobre a família Tavares e sobre as circunstâncias da morte de Miguel. Juliana contatou diversas instituições: Arquivo Público do Estado de São Paulo, registros civis, comerciais e correspondências da década de 1880. Museu da Imigração, registros de famílias paulistas do período do café. Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, registros hospitalares históricos. Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas, registros sobre práticas espirituais e fotografia no século XIX. Após 4 semanas de pesquisa, Juliana encontrou um documento extraordinário no arquivo público. Uma carta datada de 20 de março de 1887, 5 dias após a fotografia ter sido tirada. A carta era de Maria Conceição Tavares, mãe de Helena e Miguel, endereçada à sua irmã em Santos. A carta manuscrita dizia: Querida irmã Leopoldina, nestes dias de dor que se seguiram à partida de nosso pequeno Miguel, temos buscado formas de manter viva sua memória. No último sábado, levamos Helena ao estúdio de Dom Francisco para que fizesse um retrato segurando o boneco favorito de Miguel, aquele marinheirinho de porcelana que ele tanto amava e que nunca largava. Helena tem sofrido terrivelmente com a ausência do irmão. Eles eram muito unidos e ela se culpa por não ter podido protegê-lo durante a doença. Durante a sessão fotográfica, algo extraordinário aconteceu. Helena insistiu que Miguel estava presente no estúdio com ela. Ela disse que podia vê-lo ao lado da cadeira de balanço, sorrindo para ela, dizendo que estava bem e que não deveria chorar mais. Dom Francisco e eu não víamos nada, mas Helena estava absolutamente convicta. Ela falava com o vazio como se conversasse com o irmão. Pedia a Dom Francisco que fizesse a fotografia mesmo assim. Quando a imagem foi revelada 3 dias depois, Antônio e eu ficamos sem palavras. Na parede do cenário pintado há uma sombra pequena, do tamanho de uma criança, exatamente onde Helena disse que Miguel estava. Dom Francisco examinou a placa de vidro e declarou que não há defeito técnico, nenhuma exposição dupla, nenhuma manipulação. A sombra estava lá durante a fotografia. Não sei se acredito em espíritos, irmã, mas esta fotografia me traz conforto. Talvez Miguel realmente tenha estado presente para se despedir de sua irmã. Talvez as crianças possam ver o que nós, adultos, não conseguimos mais enxergar. Juliana tinha encontrado a explicação, ou pelo menos a explicação que a família acreditava. A sombra na fotografia era atribuída pela mãe de Helena à presença espiritual de Miguel durante a sessão fotográfica. Se isso era verdade ou não era impossível de determinar cientificamente.
Mas o fato histórico era claro. A família Tavares acreditava que a fotografia havia capturado algo além do visível. Juliana decidiu investigar mais sobre o fotógrafo, Dom Francisco Almeida Santos. Quem era ele? Como ele reagiu a este evento? Dom Francisco Almeida Santos havia nascido em Lisboa, Portugal, em 1841. Imigrou para o Brasil em 1865 e estabeleceu-se em São Paulo, onde abriu um estúdio fotográfico em 1870. Ele era conhecido por sua habilidade técnica e por ser um dos pioneiros da fotografia artística no Brasil. Juliana encontrou um diário pessoal de Dom Francisco, preservado no acervo doado pela família. No diário, havia uma entrada datada de 18 de março de 1887. Eventos extraordinários no estúdio hoje ao revelar a placa da menina Tavares. A sombra que aparece no cenário não pode ser explicada por meios técnicos convencionais. Examinei minuciosamente a placa, o negativo, o processo de revelação. Não há contaminação, não há sobreposição, não há defeito no colódio. A sombra foi capturada durante a exposição. A menina insistiu durante toda a sessão que seu irmão falecido estava presente. Ela olhava para o espaço vazio ao lado da cadeira e sorria, falava, gesticulava. Pensei que fosse o luto infantil manifestando-se em imaginação. Mas agora, vendo esta sombra impossível, questiono o que realmente capturamos com nossas câmeras. Será que a fotografia, ao fixar a luz em placas sensíveis, captura também outras emanações, outras presenças que nossos olhos carnais não conseguem perceber? Fiz cópias desta fotografia e as guardei separadamente. Esta imagem é significativa, não apenas como memorial de uma família enlutada, mas como possível evidência de que há mais entre o céu e a terra do que supõe nossa vã filosofia. Juliana continuou rastreando a vida de Helena Tavares através dos registros disponíveis. 1887 a 1890. Helena permaneceu com a família em São Paulo. Registros escolares mostram que frequentou o Colégio Santa Inês, uma escola católica para meninas. 1892. A família Tavares mudou-se para Santos, devido à expansão dos negócios de café de Antônio José Tavares. 1895 a 1900. Helena completou sua educação formal. Registros indicam que ela demonstrou interesse por literatura e pintura. 1903. Juliana encontrou um registro de casamento. Helena Maria Tavares casou-se com Fernando Silva Rodrigues, engenheiro ferroviário em Santos, 1905, 1908, 1911. Registros de nascimento de 3 filhos, Isabel, Pedro e Antônio Rodrigues, 1918. Juliana encontrou algo notável, um artigo em um jornal de Santos intitulado Fotografia Espírita Intriga Pesquisadores. O artigo descrevia uma exposição de fotografias históricas organizada pela Sociedade Espírita Local, onde a fotografia de Helena com o boneco de Miguel foi exibida como exemplo de fotografia transcendental. Helena havia emprestado a fotografia para a exposição e dado uma entrevista ao jornal. No artigo, Helena, então com 39 anos, declarou: "Aquela fotografia foi tirada no pior momento da minha vida. Eu havia perdido meu irmão Miguel, meu melhor amigo, meu companheiro de brincadeiras. Eu tinha apenas 8 anos e não compreendia completamente a morte. Minha mãe me levou ao estúdio fotográfico e me pediu que segurasse o boneco marinheiro de Miguel, aquele que ele carregava para todo lugar, que dormia com ele todas as noites. Durante a sessão fotográfica, eu juro que vi Miguel. Ele estava ao lado da cadeira de balanço, transparente como vidro, mas eu podia ver seu rosto, seu sorriso. Ele acenou para mim. Disse que estava feliz, que não sentia mais dor da febre, que eu não precisava ficar triste. Eu conversei com ele. Minha mãe e o fotógrafo pensaram que eu estava delirando de tristeza. Mas quando a fotografia foi revelada, lá estava a prova, a sombra de Miguel exatamente onde eu o havia visto.
Aquela fotografia mudou minha vida. Ela me mostrou que a morte não é o fim, que aqueles que amamos continuam de alguma forma presentes. Guardei aquela foto durante toda a minha vida. Mostrei para meus filhos. Contei a eles sobre Miguel, sobre o amor entre irmãos que transcende até mesmo a separação da morte. O que aconteceu com Helena? Juliana traçou a vida de Helena através dos registros disponíveis. 1920 a 1940. Helena viveu em Santos com sua família. Tornou-se ativa em organizações de caridade católica e em movimentos espíritas. 1945. Registros mostram que Helena ficou viúva. Fernando Silva Rodrigues faleceu aos 68 anos. 1950 a 1960. Helena viveu com sua filha Isabel em São Paulo durante seus últimos anos. 1962. Juliana encontrou o registro de óbito. Helena Maria Tavares Rodrigues faleceu em 17 de agosto de 1962, aos 83 anos, em São Paulo. Causa da morte: insuficiência cardíaca. A fotografia e o boneco. Registros indicam que a fotografia foi preservada pela família Rodrigues através das gerações. O boneco de porcelana também foi mantido como relíquia familiar. Em 1998, os netos de Helena doaram ambos ao Museu Histórico de Santos, onde permaneceram em exposição até 2015, quando foram transferidos para uma coleção particular. Em 2023, a placa fotográfica original de vidro foi redescoberta no espólio de Dom Francisco e doada ao Arquivo Nacional. Juliana decidiu tentar localizar o boneco e a cópia impressa original da fotografia. Após semanas de pesquisa, ela descobriu que a coleção particular havia sido vendida em 2020 para um colecionador em Campinas. Juliana contatou o colecionador, explicou a importância histórica do item e solicitou autorização para examinar o boneco. Em novembro de 2023, Juliana viajou para Campinas e encontrou-se com o colecionador, Sr. Marcos Petri, um historiador aposentado especializado em fotografia brasileira do século XIX. Marcos trouxe o boneco cuidadosamente preservado em uma caixa de madeira forrada com veludo. O boneco de porcelana, agora com 136 anos, estava notavelmente bem preservado. Seu traje de marinheiro estava desbotado. A porcelana apresentava pequenas rachaduras características da idade, mas permanecia intacto. Este boneco, Marcos explicou, foi fabricado na Alemanha, provavelmente pela manufatura Armand Marseille, entre 1880 e 1885. Era um brinquedo caro, importado, que apenas famílias abastadas podiam adquirir. O fato de ter sido preservado por tanto tempo indica o valor sentimental que tinha para a família. Marcos também tinha a cópia impressa original da fotografia, aquela que havia sido revelada em março de 1887. Juliana examinou a impressão à luz. A sombra era claramente visível, mesmo na impressão envelhecida e amarelada. Analisei esta fotografia sob todos os aspectos técnicos, Marcos disse. Não há evidência de manipulação, de exposição dupla, de adulteração. A sombra estava presente durante a captura da imagem. A questão não é se a sombra existe na fotografia, mas o que causou essa sombra. Você acredita que foi espiritual? Juliana perguntou. Marcos sorriu. Sou historiador, não místico. Mas reconheço que há fenômenos que a ciência do século XIX não podia explicar e que talvez ainda não possamos explicar completamente hoje. Fotografia é luz capturada. Às vezes, talvez capture coisas que não esperamos. A identificação de Helena e a confirmação da história por trás da fotografia transformaram o registro histórico e forneceram contexto completo a uma imagem misteriosa de 136 anos. A família de Helena pré-tragédia, nascida em abril de 1879, São Paulo, então província do Império do Brasil. Pai Antônio José Tavares, comerciante de café e importador. Mãe Maria Conceição Tavares,
de família tradicional paulista. Irmão Miguel Antônio Tavares, nascido junho de 1882, criança alegre e apegada aos brinquedos, especialmente ao boneco marinheiro. Irmã Beatriz Clara Tavares, nascida setembro de 1884, família extensa, incluindo aproximadamente 42 parentes entre avós, tios, primos. Em fevereiro de 1887, a epidemia de febre escarlatina atingiu São Paulo. Miguel contraiu a doença no início de fevereiro. Apesar dos cuidados médicos disponíveis na época, ele faleceu em 8 de fevereiro de 1887, aos 4 anos e 8 meses. Helena, então com 7 anos, estava devastada. Os irmãos eram muito próximos, brincavam juntos diariamente, e Helena assumiu um papel protetor em relação a Miguel. A fotografia memorial. 15 de março de 1887, 5 semanas após a morte de Miguel. Maria Conceição levou Helena ao estúdio de Dom Francisco para criar uma lembrança permanente. Helena foi vestida com traje de luto formal e recebeu o boneco marinheiro de Miguel para segurar. Durante a sessão fotográfica, Helena insistiu que Miguel estava presente, visível para ela, mas invisível para os adultos. A fotografia revelada mostrou a sombra inexplicável. Helena cresceu em São Paulo e depois em Santos, sempre mantendo a memória de Miguel viva. A fotografia e o boneco tornaram-se objetos sagrados para ela. 1903. Casamento com Fernando Silva Rodrigues. 1905-1911. Nascimento de 3 filhos, aos quais ela contou repetidamente a história de Miguel e da fotografia. 1918. Emprestou a fotografia para a exposição espírita, compartilhando publicamente sua experiência. 1945-1962. Viuvez e últimos anos vividos em São Paulo. Faleceu aos 83 anos, tendo preservado durante toda a sua vida o boneco e a fotografia de 1887. O Arquivo Nacional do Brasil incluiu a história completa de Helena no seu acervo permanente. A fotografia de 1887, agora identificada e contextualizada, tornou-se parte de uma exposição intitulada Memórias Capturadas, Fotografia e Luto no Brasil Imperial. Juliana organizou um seminário acadêmico sobre a interseção entre fotografia, espiritismo e práticas memoriais no século XIX brasileiro. A história de Helena foi apresentada como estudo de caso, de como famílias lidavam com luto infantil na era vitoriana. Helena concordou em fornecer depoimento acadêmico para arquivo da universidade. Aos 84 anos, através de cartas deixadas para sua família, ela havia compartilhado suas memórias, fragmentadas, mas importantes como evidência histórica e antropológica. Nas cartas deixadas por Helena antes de sua morte, em 1962, ela escreveu para seus netos: aquela fotografia de 1887 mostra o momento em que aprendi que o amor não termina com a morte. Miguel partiu do mundo físico, mas permaneceu presente de formas que só pude compreender anos depois. O boneco que seguro na fotografia não era apenas um brinquedo. Era um símbolo de tudo que Miguel representava. Inocência, alegria, fraternidade. Guardei aquele boneco por 75 anos, não por superstição, mas por amor. A sombra na parede não sei explicar com ciência, mas sei explicar com o coração. Era Miguel dizendo adeus ou dizendo que nunca esteve realmente ausente. Quero que meus descendentes vejam aquela fotografia e entendam que cada vida importa. Cada amor deixa marcas, cada perda nos transforma. Miguel viveu apenas 4 anos, mas seu impacto em minha vida durou 83. A fotografia capturou não apenas luz e sombra, mas capturou o momento em que uma menina de 8 anos aprendeu que amar significa carregar alguém no coração para sempre. Marcos Petri concordou em emprestar o boneco ao Arquivo Nacional para exposição temporária. Ele agora está em uma vitrine especial,
ao lado da ampliação da fotografia de 1887, com uma placa explicativa contando a história completa de Helena e Miguel Tavares. A placa diz: este boneco de porcelana pertenceu a Miguel Antônio Tavares, 1882-1887, e foi fotografado sendo segurado por sua irmã Helena em março de 1887, 5 semanas após sua morte por febre escarlatina. A fotografia capturou uma sombra inexplicável que a família interpretou como presença espiritual de Miguel. O boneco foi preservado por Helena durante 75 anos como símbolo de amor fraternal e memória eterna. Esta fotografia representa não apenas uma imagem histórica, mas um testemunho de como famílias brasileiras do século XIX lidavam com luto, memória e esperança de transcendência. Mas em dezembro de 2023, Juliana conseguiu localizar descendentes vivos de Helena. Sua bisneta, Fernanda Rodrigues Costa, professora de História em Campinas, tinha 52 anos e conhecia a história através de relatos familiares. Juliana convidou Fernanda para ver a fotografia e o boneco no Arquivo Nacional. Em janeiro de 2024, Fernanda visitou a exposição acompanhada de sua filha, Mariana, de 9 anos. Coincidentemente, quase a mesma idade que Helena tinha na fotografia. Fernanda ficou emocionada ao ver a imagem de sua tataravó e o boneco preservado. Minha avó me contava sobre Helena e Miguel, Fernanda disse, sobre a fotografia misteriosa e o boneco marinheiro. Ela dizia que Helena nunca superou completamente a perda do irmão, mas que aquela experiência no estúdio fotográfico lhe deu paz. Helena acreditava que havia algo além da morte, e isso a confortou durante toda a sua vida. Mariana, a menina de 9 anos, olhou fixamente para a fotografia. A menina parece triste, ela disse. Ela está triste, Fernanda explicou, mas também está segurando algo precioso, algo que pertenceu a alguém que ela amava muito. Às vezes guardamos objetos não pelo que eles são, mas pelo que representam. Esta história tocou seu coração como tocou o meu. Se você se emocionou com a jornada de Helena e Miguel, se inscreva no canal e faça parte dessa comunidade que valoriza histórias reais e emocionantes. Compartilhe nos comentários se você tem alguma fotografia antiga na sua família que guarda uma história especial. Algum objeto que pertenceu a alguém querido e que você preserva com carinho. Adoraria ler suas histórias e saber que essa mensagem de amor e memória ressoa em você. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama e quer lembrar que os laços verdadeiros transcendem o tempo. Até o próximo mistério revelado.